prezados amigos e irmãos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Reflexões à Luz do Espiritismo e neste mês de outubro trazendo e dando atenção a um tema tão importante que é o nosso Outubro Rosa. Nós estamos hoje com muita felicidade ao lado aqui da nossa irmã Clarice, que daqui a pouquinho vai apresentar a ela mesma e mostrar as suas bases de informação, o seu conhecimento, que esperamos sejam muito importantes e agradáveis todas as comunicações que vão ser feitas. Eu vou começar o programa fazendo uma leitura que ela me deu generosamente a permissão de ler, que fala um pouquinho nessa nossa busca de entendimento do que é o Outubro Rosa. Diz assim: cada ser humano é único e tem sua trajetória única também. A vida é belíssima, mas nem sempre tão simples de se viver. Às vezes se apresenta como um jardim florido e às vezes a paisagem muda e se apresenta ainda como um deserto ou íngreme como as montanhas, independentes nos penhascos, independentemente aqueles que tenhamos que escalar. Cada ser humano tem uma força incrível e muitas vezes não é reconhecida dentro de si mesmo. Essa força interior que já existe dentro de cada um é capaz de transformar o sofrimento em aprendizado, para que possamos evoluir na jornada da vida. Nossa morada, nosso corpo, é instrumento para que possamos passar por essa encarnação e aprender o que precisamos. Por isso, é tão importante podermos estar atentos não apenas à nossa espiritualidade, mas aos cuidados essenciais para a nossa morada na Terra, nosso corpo, que é o instrumento que nos dá a oportunidade da encarnação. É com esta reflexão que falaremos, Clarice vai falar hoje sobre o câncer de mama, e a campanha global Diagnóstico Precoce, o Outubro Rosa. Clarice, fique à vontade para falar de você mesma e nos trazer as suas informações, por favor. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar compartilhando a experiência e as informações enquanto profissional de saúde. Eu sou enfermeira, já trabalhei muitos anos em terapia intensiva e atualmente eu sou pesquisadora em saúde pública da Fiocruz e tive uma aproximação durante a minha carreira, muito intensa com o Outubro Rosa, com os pacientes no ambulatório de quimioterapia. E isso traz uma vivência, um olhar para a gente desse momento, né, que muitas mulheres passam, é a importância do autocuidado nesse momento. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Olha, nós é que ficamos felizes de tê-la aqui conosco, sabendo dessa sua movimentação em atendimento à saúde pública e particularmente a esse problema de prevenção. Nós estamos então no mês de outubro e essa campanha tem para nós uma definição de importância. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para nós, sobre esse assunto? Ótimo, excelente. O Outubro Rosa é uma campanha global que ela teve o seu início na década de 90 e ela se espalhou pelo mundo como uma oportunidade de conversar, de falar sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Um momento onde muitas mulheres podem adquirir esse conhecimento básico de autocuidado para fazer as consultas, para ter uma frequência de consultas médicas, ter o autocuidado, começar a se enxergar, né, começar a se olhar. E esse movimento ele começou a crescer, né? E hoje a gente percebe uma mobilização muito importante no mundo todo a respeito dessa campanha, justamente pela importância e pela relevância que ela tem na saúde pública, na saúde coletiva. Interessante. E você poderia nos falar sobre essa criticidade do câncer de mama, como as pessoas ainda têm medo de tratar a doença, de falar sobre ela, e com isso se imagina a dificuldade de prevenir ou de dar o tratamento.
Você poderia nos ajudar um pouquinho sobre isso? Os tabus da sociedade. A palavra câncer ainda é uma palavra envolvida com muito tabu, né? As pessoas ainda têm muito medo de falar câncer. Muitas delas, às vezes, falam o CA, né? Aquela doença, né? Porque tem medo, achando que o falar da doença vai atrair a doença para si, né? E muitas vezes a vergonha, o receio de... E se eu for diagnosticado com câncer? E agora? O que fazer, né? Eu vou entrar em desespero. Então, existe muitos tabus ainda envolvendo essa palavra e esse diagnóstico que precisam ser quebrados. E como que a gente pode quebrar esse tabu? Conversando, compartilhando informação adequada, né? Procurando se informar. Hoje a gente tem as informações na palma da mão, né? Todo mundo tem um celular, o acesso ao celular, à internet. E é possível. Agora, é importante também procurar fontes de informações confiáveis, né? Uma fonte importante que a gente sempre recomenda é o site do INCA, onde eles distribuem e disponibilizam muitas cartilhas para informar a população com as informações de fontes confiáveis. Científicas e de saúde mesmo aplicadas. Né? Isso nos lembra o que a gente poderia dizer, o que é o câncer de mama, se você puder nos explicar. Perfeito. O câncer, né? Na verdade, o câncer de mama é um tipo de câncer, né? Localizado em uma região do corpo, né? Da mama. E o câncer, como que o câncer surge, né? Ele surge através de uma situação, quando o nosso corpo começa a fazer uma divisão celular inadequada, então esse câncer começa a se multiplicar. Essas células inadequadas, essas células irregulares, elas começam a se multiplicar no corpo, né? No organismo, e elas começam a causar algumas complicações por conta disso. Eu costumo fazer uma analogia lúdica a respeito de como que surge o câncer, né, no organismo da pessoa, para que todo mundo possa entender. É que a gente pode fazer uma comparação como uma construção. Para que a gente possa construir uma casa, né? A gente vai precisar de paredes, vai precisar de tijolos simétricos para que a gente tenha uma parede estável e tenha uma estrutura básica e segura na casa. Entendi. Quando a gente faz essa casa, que a gente constrói essa casa e começa a colocar tijolos de outros formatos, ou começa a colocar outro tipo de material, por exemplo, uma bola de massa de modelar, como se fosse um tijolo. Em algum momento, né, essa estrutura ela vai ficar fragilizada e ela vai comprometer a estrutura da casa como um todo. Que analogia simpática, bacana. Então, para a gente entender um pouquinho essa problemática de como surge o câncer, né, na divisão celular que acontece todos os dias no nosso corpo. É uma desorganização do quadro da construção da pessoa, celular, no caso. Isso. Ou os tijolinhos. Exatamente, uma desorganização celular. E isso é comum, esse câncer de mama é comum no Brasil? Como é que nós estamos nessa linha, né? A gente tem um dado, né, do ano passado que o câncer de mama, ele vitimizou mais de 18 mil mulheres, né, que foram a óbito por causa do câncer de mama. 18 mil? Isso. Nossa! E tem uma estimativa para os próximos anos desse número aumentar. Então, é a partir desse dado que a gente identifica a relevância dessa campanha, no sentido de quê? No sentido de que a detecção precoce, ela representa uma possibilidade de cura muito maior, né? E de uma evolução da doença com uma constância que a pessoa possa acompanhar sem ter um grau mais avançado e tenha mais chances de obtenção de cura do câncer de mama. E esse tipo de câncer, ele só acontece nas mulheres? É interessante essa pergunta, porque quando a gente fala de Outubro Rosa, a gente associa muito o rosa à feminilidade, né? A mulher. Apesar de ser um câncer predominantemente, que acomete predominantemente mulheres, acontece em casos raríssimos, acontece em homens. Então, realmente, é um tipo de doença que pode estar em ambos os gêneros. E o que
provoca o câncer? Qual é a causa, se é que existe? Os nossos amigos vão querer ter essa informação. Eu teria tenho essa dúvida também. Se é que se pode definir como uma causa só? Na verdade, nós todos estamos sempre expostos a fatores de risco, né? Esses fatores de risco para o desenvolvimento de qualquer tipo de câncer, inclusive o câncer de mama, são fatores que podem ser fatores ambientais, fatores hormonais e mesmo fatores genéticos, né? Pessoas que têm uma predisposição, né? Um histórico familiar, que seja um histórico que tenha na família algum caso, a mãe, a avó, a tia, alguém que teve um caso também é um fator de risco, mas outros fatores também são muito relevantes em relação ao risco do desenvolvimento do câncer, como a questão dos hábitos, né? Os fatores ambientais e comportamentais. Então, a gente sabe hoje que pessoas que possuem processos inflamatórios no seu corpo, elas têm maior predisposição para desenvolvimento de doenças crônicas, crônico-degenerativas, e uma delas é o desenvolvimento do câncer. Então, que tipo de hábito, que tipo de comportamento seria esse que seria um fator de risco extremamente relevante para o desenvolvimento do câncer? Por exemplo, o hábito de fumar, beber bebidas alcoólicas, uma alimentação que seja considerada não saudável, né, baseada em fast food, né, aquelas comidas rápidas, muito tempero artificial, sedentarismo, obesidade, né? Então, são algumas questões comportamentais que também, associada a todos os outros fatores, podem promover uma maior predisposição à pessoa desenvolver a doença. E os aspectos para as mulheres, no caso de ter ou não filhos, gravidez já com uma idade tipo assim acima dos 30 anos, tem influência esse tipo de circunstância ou ambiental própria, né? Geralmente as mulheres que têm um histórico de amamentação, elas têm esse fator como um fator protetor para o câncer de mama. Olha. Então, independente da idade, as mulheres que amamentaram ou que amamentam, ela tem aí esse fator de predisposição. Para as mulheres acima de 50 anos, é importante ter uma atenção maior em relação a essa questão dos hábitos, aos fatores de risco, porque é uma idade que é crítica do desenvolvimento de doença crônica, inclusive o câncer. E é possível, né, no interesse geral aqui do programa, conseguir reduzir esses riscos desse câncer de mama? Já que o câncer ele está associado a fatores comportamentais e ambientais, a gente tem como mexer nesses aspectos e tentar minimizar essa predisposição. A gente não tem como mexer no fator genético, por exemplo, porque é algo que a gente carrega, tá no nosso DNA, então não tem como a gente mudar isso no sentido de comportamento. Mas, em termos ambientais e comportamentais, a gente pode sim fazer algumas mudanças. Como, por exemplo, melhorar os nossos hábitos alimentares, fazer exercício regularmente, trabalhar a espiritualidade é importante, agregar toda essa integração como um ser integrado, né, com todas essas questões, porque nós somos seres espirituais, mas também estamos encarnados, né? Vivendo num corpo que precisa de cuidados específicos para o corpo. Então, quando a gente integra toda essa dinâmica, a possibilidade da gente conquistar melhor qualidade de vida e mais bem-estar, ela se torna muito maior e muito mais próxima de ser alcançada. A gente chamaria isso de autocuidado sendo priorizado. Exatamente. O autocuidado, ele é, assim, fundamental, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, Clarice, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu tenho uma limitação financeira para fazer uma alimentação saudável, então para mim é mais fácil comer um cachorro quente porque é baratinho, né? Mas se a gente fizer um planejamento e começar a enxergar a vida, né? Ou novas possibilidades, a gente pode perceber que sim,
é possível manter o mesmo orçamento fazendo algumas mudanças na alimentação. Sim, é possível acordar de manhã, fazer um alongamento, ainda que seja em cima da cama, né? Para pessoas que são sedentárias há muito tempo, que têm uma dificuldade de ter uma rotina, mas acordar devagar, respirar fundo, né? Dar aquela esticada no corpo de manhã para acordar. Isso já é um começo, já é um primeiro passo para a implementação de novos hábitos que vão sim impactar diretamente na qualidade de vida, nos teus pensamentos, né? Porque quando você está cansado, fadigado, você fica mais impaciente, você, né, tende a ficar mais mal-humorado. E cuidar da alimentação é cuidar do nosso intestino, que também é um fator para a liberação de serotonina, né? de proteção moral dentro dessa cadeia integrada que é o nosso corpo. Que bacana. A gente vê que é importante, né, toda essa atenção ao autocuidado e ao equilíbrio de vida. E é importante, como nós vimos conversando antes de chegar aqui, que a gente fale dessas coisas que parecem simples e óbvias do dia a dia, mas que se nós não prestamos atenção e descuidamos delas, nós entramos num ciclo negativo que vai nos prejudicando e acaba desembocando, como você explicou bem, no câncer. Então é possível a gente perceber que se cuidando consegue prevenir, e aí nós vamos ter condição de também identificar como é que a gente está, no caso das mulheres principalmente, caminhando para esse desenvolvimento de câncer de mama? O objetivo da campanha do Outubro Rosa é justamente para ensinar e estimular as mulheres a se conhecerem, né? A conhecerem seu próprio corpo. Um outro tabu que existe ainda, né, é essa questão das mulheres conhecerem o seu próprio corpo, né? De se olharem no espelho, de saber o que é normal para poder conseguir identificar o que é anormal, né? Porque se você não conhece bem seu corpo, como que você vai identificar o que está diferente do que é habitual? Então é importante que você se conheça, se olhe no espelho, conheça as suas simetrias e assimetrias, porque é normal as mulheres terem diferença entre uma mama e outra, né? Mas essa diferença, ela precisa ser uma diferença que você identifica como uma naturalidade para você, né? E a campanha Outubro Rosa, ela vem muito com essa perspectiva de mostrar para a mulher, para quebrar esse tabu, para a mulher se tocar, né? Para a mulher conhecer o seu corpo e começar a identificar essas anormalidades. E aí, o primeiro movimento que a mulher deve fazer é o autoexame todos os meses, né? Para poder examinar a mama através do toque com as digitais, né? Com a ponta dos dedos, para saber se tem ali algum nódulo, se tem alguma anormalidade que antes ela não identificou, e aí também fazer a consulta periódica aos médicos. É importante, estou aqui correndo, tenho uma rotina muito puxada, não tenho tempo para marcar uma consulta médica, mas isso tem que fazer parte da sua agenda. O autocuidado dando continuidade à sua preservação, né? Exatamente. A agenda do autocuidado, ela é fundamental. E essas alterações principais que podem ser identificadas? Excelente. A partir do momento que a mulher começa a tocar e a sentir a mama, ela já pode ficar um pouco mais alerta se ela identifica algumas características que são muito clássicas, né? Como, por exemplo, uma mama mais retraída em relação à outra, e se isso não é uma questão de normalidade, né? Se por 2 ciclos menstruais, quando a mulher for fazer a palpação, perceber uma mama mais retraída, ou uma mama com a sua pele em casca de laranja, que é um aspecto mais endurecido, quando a mama também está liberando alguma secreção pelo mamilo, também é um sinal de alerta, né? Mas é lembrar a importância do autoexame para a detecção precoce, porque esses sinais e sintomas, eles são de quadro já mais avançado do câncer, porque o câncer, ela é uma doença silenciosa. Então, você pode começar a desenvolver, passar meses, anos com aquela doença ali em estágio, avançando, e quando começar a desenvolver os sintomas que são visíveis, que
afloram mais a sua sensibilidade, pode estar num estágio mais avançado. Por isso a importância da campanha para detecção precoce, né? Que é nesse momento que na detecção precoce que a gente vai instituir os tratamentos para que a mulher tenha maior chance de obtenção de cura. O autoexame, então, é absolutamente imprescindível. Imprescindível. Né? Todo mês a mulher deve fazer o autoexame das mamas, fazer também um acompanhamento com o médico, né? Sob a avaliação do médico, fazer os exames que forem necessários, seja mamografia, seja ultrassonografia, ressonância, os exames de acordo com a sua idade. A partir de que idade deve fazer a mamografia? Existe aí uma diferença, né, em relação às opiniões da realização da idade que a mulher deve começar a realizar a mamografia, que deve começar a partir dos 40 anos. Porque mamas de mulheres mais jovens, elas têm uma densidade diferente, que a mamografia não vai dar um resultado muito visível de possíveis processos inflamatórios que estejam acontecendo lá. Então, geralmente, a indicação é para mulheres a partir de 40 anos. 40. Porém, a indicação, eu repito, a indicação é sob avaliação médica. Então, por isso a importância do autocuidado, de fazer o autoexame e também fazer a consulta médica periódica para esse acompanhamento. E nesse caso do acompanhamento bem-sucedido, periódico, correto, como é feito o diagnóstico do câncer de mama? Perfeito. A partir do momento que é identificada uma alteração ao toque e, na sequência, uma alteração no exame de imagem, né, o médico que vai estar acompanhando essa paciente, ele vai solicitar uma biópsia. O que é isso? É a retirada de um pedacinho de amostra desse tecido para fazer uma avaliação anatomopatológica e identificar a característica celular que aquele caroço, né, que aquela alteração ela está apresentando ali na região da mama. E a partir do resultado dessa biópsia é que o médico vai poder dar o diagnóstico se é câncer de mama e o tipo de câncer de mama, porque existem diferentes tipos de cânceres de mama e para cada tipo de câncer tem um tipo de tratamento e uma conduta diferente para cada um deles. Eu imagino, pela história do senso comum, que há um terror da mastectomia, né? Isso. De ser retirada a mama, no caso. Existe um tratamento para isso? Ou a gente já sabe que não é todo o processo que desemboca nessa solução mais drástica, né? Mas é um pouco assim assustador ter ideia de como é esse tratamento, né? Exatamente. Para a maioria das mulheres, eu acredito que para todas as mulheres que enfrentam esse processo de diagnóstico de câncer de mama, a autoestima é algo que é muito abalada, né? Porque mexe com a tua identidade, com a tua autoimagem, mexe com a forma como você se enxerga no mundo e como você acha que as pessoas vão passar a te enxergar. Porque a partir do momento que você sofre um acidente, perde um dedo, você fica ali, né, um pouco se sentindo diferente ali pelas questões normais. E aí a mulher, quando passa então a ter esse diagnóstico e precisa fazer a remoção de uma das mamas, se torna assim um processo muito traumático para a mulher, mas para aquelas mulheres que já passaram ou estão passando, né, por uma situação de diagnóstico, o SUS e os planos de saúde, a partir de uma legislação, eles já são obrigados a fazer a cirurgia plástica reparadora para essas mulheres. E aí, mas não vai ter o mamilo. Mas existem estratégias como, por exemplo, a tatuagem de mamilo para poder deixar ali numa conformidade, numa simetria aproximada entre uma mama e outra. Então, a mulher que faz a mastectomia, ela tem o direito de fazer a cirurgia plástica reparadora, tanto pelo SUS como pelo plano de saúde. Que bacana, eu não tinha ideia disso, eu acho formidável, porque é realmente uma recuperação da condição de vida da pessoa, exatamente, né? Satisfatório, muito bacana. E nesse caso, Clarice, o que se deve fazer quando a pessoa já tem esse diagnóstico? Então, aí eu sei da tua experiência de acompanhamento do tratamento intensivo de pacientes assim, qual é o perfil
possível de ajuda ou de comportamento que vai ser bom para a pessoa se recuperar? Perfeito. A primeira coisa assim, que a gente também tem que deixar muito claro, que a partir do momento que a mulher faz o autoexame e identifica qualquer anormalidade, é não se desesperar, né? Porque o fato de ter algum nódulo, algum caroço ali na mama, não significa que é câncer de mama, porque existem outras alterações também estruturais do tecido mamário que podem ter características benignas e não ter uma necessidade de um tratamento oncológico. Mas para as mulheres que recebem o diagnóstico, continuo falando, é manter a calma, né? Manter a calma, tentar compreender esse processo. Não é um processo fácil, porque ninguém quer receber um diagnóstico de uma doença tão estigmatizada, é muito doloroso. Mas a minha experiência no ambulatório de quimioterapia com mulheres que estavam passando pelo processo de diagnóstico, é que a partir do momento que ela tem um apoio familiar, um apoio do seu companheiro, né, fica mais fácil da mulher abraçar o processo. A gente percebe assim que depois do diagnóstico, muitas mulheres elas acabam se separando, né, os seus casamentos entram em crise, acabam se separando, mas é importante ela identificar que quem vai estar com ela ali é quem se importa com quem ela é, né, e não com aquela imagem que ela construiu ali daquele corpo perfeito, com tudo. Então, a primeira coisa é manter a calma, saber com quem vai poder contar, estar próximo das pessoas que ama de verdade, e que valorizam ela como pessoa, e prioritariamente não se comparar, porque a gente está num momento em que a forma do corpo, né, o culto ao corpo perfeito, ele está cada vez mais evidente na nossa sociedade. Então, é importante não se comparar com ninguém, né? Porque é um momento que você precisa abraçar esse processo para entender e saber o que eu preciso aprender com esse processo todo, né? Porque é como um soco no estômago, eu costumo dizer, né? O diagnóstico, ele vem pesado, porque muitas vezes a gente não está esperando isso, mas é acreditar que nada na vida da gente acontece em vão, acontece por acaso. A gente tem um aprendizado aí, uma trajetória um caminho a ser traçado aí, que a gente vai sentir e abraçar esse processo e entender o que essa situação está querendo me ensinar, o que eu posso aprender com ela e seguir as orientações médicas, né? Seguir as orientações dos profissionais de saúde. Eu tive a experiência muito interessante de fazer a consulta de primeira vez dessas mulheres, e uma das coisas que mais me impressionava no relato delas era o fato da falta de informação. Então, a informação, ela salva. A fala, a comunicação, a multiplicação da informação verdadeira, de qualidade, ela salva vidas. Então, além de tudo, essa mulher, ela também pode ser um agente multiplicador da informação, não só para a vida dela, mas para as outras pessoas que estão ao seu redor, mulheres e homens, porque lembrando que o homem também pode desenvolver o câncer de mama, mas esse homem pode ser companheiro de uma outra mulher, é filho de uma mulher, pode ser irmão de uma outra mulher, e essas pessoas podem ser agentes multiplicadoras dessas informações. E aí eu repito, a informação, ela salva vidas. É importante que a gente esteja atento a isso também como uma missão, né? Espíritas que somos, isso também faz parte da nossa missão, transmitir a informação para que as pessoas tenham acesso. Excelente, é o ponto principal da campanha do Outubro Rosa, que nós estamos vivenciando e trazendo esse conhecimento e a busca da informação que hoje em dia a gente tem tão mais facilitada pela internet. E todo esse contexto de um trabalho de prevenção, de um trabalho de autoexame, de um trabalho de atendimento médico adequado e de informação que possibilite a pessoa manter um equilíbrio, nos leva a pensar na contribuição que o conhecimento também da doutrina espírita pode contribuir. E eu já senti pela tua colocação e pela nossa conversa anterior que você tem uma boa interpretação, um bom sentimento a respeito. A gente gostaria de te ouvir falando sobre isso. Como é que a visão de um entendimento da vida pelo plano espiritual vai contribuir
para essa ajuda no Outubro Rosa ao equilíbrio das mulheres e também dos homens, eventualmente, né, com o problema. Perfeito, Paulo. Nós espíritas, né, que somos, nós temos o entendimento de que nada na vida acontece por acaso, né? Que nós somos o resultado das inúmeras encarnações que nós tivemos, né? E que assim como no passado nós construímos o futuro que é o nosso presente hoje, no nosso presente, nós estamos construindo o futuro que virá nas nossas próximas encarnações, né? Então, toda doença, quando se apropria do corpo, né, ela tem um fundamento espiritual, perispiritual, que a gente precisa encarar também a qualidade desse fundamento. Então, lembrar que nós estamos aqui para aprender, para resgatar, para evoluir, né, estar sempre nessa escola, nessa grande escola que é a Terra, e nós não aprendemos se não tivermos lições, né? Cada um com a sua lição, cada um com o seu entendimento, com a sua maturidade para encarar as diversas situações, mas o que eu costumo dizer que quando você tem um problema, seja ele qual for, né? Todo mundo tem uma cruz para carregar, como diz a história, né? Cada um, seja na família, um problema familiar, um relacionamento financeiro, todo mundo passa por alguma situação que traz um aprendizado. Mas no caso de um diagnóstico de uma doença como câncer, eu costumo dizer que é importante, parece que é um sinal para você dar uma desacelerada na sua vida e tentar identificar o que é prioritário para você. Né? O que te move para frente como ser humano? O que te faz um ser humano melhor? E às vezes o que a gente acha que é castigo, ele vem como uma bênção. Os diagnósticos de determinadas doenças causam transformações tão profundas nas vidas das pessoas que quando a gente enxerga o antes e o depois daquele diagnóstico, a gente fala assim, gente, mas esse diagnóstico foi uma bênção. É difícil enxergar desse jeito porque a dor dói, né? O espinho, quando ele toca lá na ferida, ele vai doer, ele vai arder. Mas quando a gente passa a enxergar essas dores, essas dificuldades com a bênção do aprendizado e da evolução, né? A gente passa a ter mais clareza de que o porquê da gente estar passando por isso, né? Tem uma motivação, tá? A gente não sabe porque tem o véu do esquecimento. E isso é bom para que a gente possa enfrentar essas dificuldades sem o viés da culpa, sem o viés do ressentimento. Então, que a gente possa encarar, né, respirar, entender esse processo, abraçá-lo para entender como se transformar numa pessoa melhor depois de tudo isso. E seguir em frente, não desistir, né? Encontrar essa força interior que todo mundo tem para poder seguir em frente. Essas seriam quase que recomendações à luz do Espiritismo para todas as pessoas que estejam passando pelo processo e também para aquelas que estão nos assistindo terem como a capacidade de ajudando aos outros, as outras pessoas necessitadas, né, com a informação, também se equilibrem, cuidem-se, né, de alguma maneira. É uma recomendação positiva e a gente gostaria de ter a tua explanação sobre isso, dessa recomendação de atitude para quem está nos assistindo, ter assim uma confirmação, uma condição de guardar como lembrança essas boas recomendações. Maravilha. Muitas vezes a gente está passando por uma situação difícil, um problema na vida, né? E a gente fica sempre com um sentimento poliqueixoso, né? A gente está ali... Gostei disso, poliqueixoso, bonito. Vou usar. Pois é, a gente se queixa de inúmeras coisas, e aí a gente se coloca numa posição de vítima, né? A gente se vitimiza, poxa, mas poderia ser diferente, mas não é. Poxa, mas poderia ser melhor, mas não é. Então, o que você tem ali?
aquilo que você tem é que você tem que ser grato por aquilo, porque é aquilo que vai te transformar como um ser humano melhor. É aquilo que vai ser, o que você tem hoje é a ferramenta que você tem para construir o seu futuro. Não adianta você chorar pelo aquilo que você não tem, porque você não tem mesmo, então não vai mudar nada. Então eu vejo muita gente reclamando das situações, das oportunidades, da vida, da falta de afeto, mas eu sinto que tão importante quanto a gente identificar que a gente precisa dessa mudança, que a gente não está muito agradado com aquela situação, é a gente também agir. Tem poder quem age, né? Não só identificar a situação, mas em cima daquela situação, o que pode ser feito objetivamente para transformar aquela ação que você considera desconfortável para uma situação menos desconfortável ou confortável, né? Então, às vezes, esse caminho, essa trajetória de você identificar essas ações é que é mais doloroso. E exige muita coragem, força de vontade, determinação. Muita. Mas é o caminho. É o caminho. E é o que a doutrina espírita e a experiência dos trabalhos espiritistas nos trazem. A gente vê as pessoas trazendo essa experiência e relatando. E o importante é que essa informação possa ser trabalhada para se transformar em vivência pessoal, coisas levadas à prática, como você disse muito bem. Sair desse momento de queixa, poliqueixa, como ela disse muito bem, e passar a aceitar que só vai modificar se realmente fizer alguma coisa positiva. Exatamente. Mudando a si mesmo, mudando os seus hábitos. É isso que eu entendi da tua proposta. Exatamente. A mudança de hábito, ela começa com a mudança de frequência de pensamento. Porque a gente sabe que o pensamento, ele tem um poder incrível, né? Então, você pensa, você está co-criando aquela realidade que você está pensando ali. Então, se você é uma pessoa que está sempre com medo de ficar doente, uma pessoa que está sempre preocupada, é uma pessoa que está co-criando uma realidade, uma atmosfera psíquica que precisa melhorar. Então, o primeiro exercício que qualquer um de nós com o diagnóstico de alguma doença ou sem o diagnóstico que a gente precisa fazer é como melhorar nossa atmosfera psíquica. Né? Como melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, né? E muitas vezes a gente não consegue se policiar ao ponto de identificar que você tem uma pontinha de egoísmo, você tem uma pontinha de inveja, você tem uma pontinha de arrogância. Por quê? Porque a gente não olha para dentro. Né? Então, quando a gente começa a olhar para dentro, a gente tem uma pontinha de egoísmo aí, deixa eu melhorar aqui nesse ponto. Né? Tem uma pontinha de inveja aqui, deixa eu melhorar. Então, quando a gente passa a olhar para dentro, aí a gente consegue melhorar a nossa qualidade dos nossos pensamentos, emanar pensamentos positivos, não apenas na hora da prece, mas diariamente, o tempo inteiro, né? Como uma rotina, como um hábito. E além de melhorar os nossos pensamentos, melhorar nossos hábitos. Ah, Clarice, mas eu não tenho tempo, sou uma pessoa muito ocupada, tenho filho, tenho marido, tenho escola, tenho, né, trabalho. É o que eu costumo falar, gestão do tempo. Né? A gente está aqui, o dia tem 24 horas, tem muitas situações que é apertado mesmo, mas precisamos estabelecer prioridades. Se a gente não cuida agora, vai ter que cuidar lá na frente, né? Se não faz a manutenção adequada agora do carro, lá na frente ele vai quebrar. Vai quebrar. Né? E o corpo para conserto é complicado. É bem mais complicado. Então, o ideal é pensar nessa mudança de padrão de pensamento e depois, já também concomitante a isso, fazer uma mudança no padrão de comportamento. Como que eu posso inserir uma caminhada 2 vezes na semana? Em que horário que eu posso fazer isso? Tentar colocar ali dentro da sua agenda e se comprometer com você mesmo. Porque é a partir dessa mudança de hábito que o corpo vai começar a liberar os hormônios, as endorfinas, serotonina, tudo que é importante para deixar o corpo com mais saúde, com mais bem-estar, com sentimento de melhor qualidade de vida. Né? Então, essa mudança de pensamento e mudança de hábito é o recado que a gente precisa deixar para as pessoas se esforçarem um pouquinho, que no começo é difícil, mas depois que viram a rotina, a gente já consegue ter mais prazer em fazer essa transformação na vida da gente. E é o bacana desse raciocínio exposto é que, na verdade, a doutrina espírita que nos foi trazida para mostrar
o relacionamento entre a nossa vida encarnada, nosso corpo material, sujeito a essas tribulações tão graves, depende do equilíbrio com a nossa condição espiritual. A tradução de maneira fácil, simples de entender para qualquer um que queira ler os livros, que queira buscar o conhecimento, mostra exatamente a influência dos pensamentos, dos hábitos e a possibilidade de mudança. E isso nos ajuda a uma vida equilibrada e nos ajuda a prevenir situações catastróficas em nós mesmos, produzidas, né, por nós. Exatamente. Eu fiquei muitas vezes curioso de entender como o pessoal da medicina, médicos, amigos, diziam que tal pessoa se fez um câncer. Então, pelo que você expôs, é um fato. Somos nós mesmos que provocamos por essas atitudes todas e também as circunstâncias. E, claro, a genética, aí a gente entra em análise do contexto espírita, porque essa genética tem o disparo daquela doença, tem a ver com a nossa realidade de outras vidas, mas isso tudo traduz um potencial de cuidar-se e de melhorar. E que a informação possa ajudar a cuidar uns dos outros, ajudando as pessoas que passem pelo diagnóstico, como você falou, a terem um melhor tratamento na sua condição pessoal de recuperação e a serem aceitas com normalidade, sem estigmatizar, sem separar, sem medo, mas com tranquilidade, como você falou. Exatamente. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Clarice, eu queria deixar você à vontade para fazer a sua colocação final, colocar o seu coração tão generoso de atendente, de quem cuida das pessoas, para que fique a mensagem mais confirmada, mais fixada para os nossos ouvintes que estão nos vendo também. Tá bom? Então, a mensagem que a gente vai deixar para vocês é o seguinte: se cuidem, né? Olhem para vocês, enxerguem a beleza que é carregar esse corpo que é responsável por a gente estar aqui, né? Passando por essa encarnação. Olhem para vocês com carinho, sejam afetuosos consigo mesmo, sejam generosos consigo mesmos, né? Sem se culpar, sem olhar com um sentimento de baixa autoestima. Para as pessoas que estão aí no dia a dia, façam autoexame, as mulheres, estimulem suas amigas, mães, irmãs, companheiros a fazerem esse movimento de passar essa mensagem do autoexame. Estimulem também as pessoas a fazerem a consulta periódica no médico. E para aquelas pessoas, aquelas mulheres que já têm o diagnóstico do câncer de mama, a minha mensagem é coragem, sejam resilientes, porque tudo na vida passa. Cada momento que a gente vive na vida, por mais que a gente pense que esse momento ele será eterno, duradouro, apesar de todo o sofrimento, ele também vai passar. Então, a minha mensagem que eu deixo é: sejam fortes e sejam resilientes. Agradeço mais uma vez a oportunidade dessa fala, desse espaço aqui para compartilhar um pouco desse conhecimento. E mais uma vez, obrigada. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui participando e também que vamos assistir que agradecemos, Clarice, pela sua boa disposição, pelo seu conhecimento, pela sua amorosidade. Muito obrigado. Obrigada. E nós esperamos que tenha sido um programa agradável e principalmente com informações positivas. Que o Espiritismo, apoiando a nossa cura, seja para nós um instrumento de vida. Que assim seja. Muito obrigado.